queria aproveitar para falar agora de uma outra parte do livro que eu acho importante. 3 anos se passaram, né, da grande tragédia, da grande calamidade que ocorreu na região de Mariana. E até agora, quem foi responsabilizado? Ou seja, o que realmente nós temos de responsabilidade, sanções, pagamentos de multa, indenizações? Quer dizer, isso é talvez uma das maiores inquietações que a gente tem hoje e o medo que nós temos de se repetir novamente aqui em Brumadinho, né? E é um desdobramento do desastre de Fundão, né? O desastre ele não aconteceu só com o rompimento da barragem, a poluição do Rio Doce até o Oceano Atlântico. Esse desastre se desdobra até hoje, né? E isso é realmente o mais absurdo da situação. Nós temos um desastre de 3 anos atrás que ainda está se desdobrando e agora temos um outro desastre que vai se desdobrar, sabe-se lá por quantos anos. Por quantos anos? Mas para ser bem objetiva na resposta à sua pergunta, existe um processo criminal que corre lá na Justiça Federal em Ponte Nova, que a comarca de Ponte Nova tem a jurisdição sobre Mariana, onde aconteceu o desastre. São 22 réus, na verdade agora 21, porque um dos réus conseguiu a extinção do processo, né? Conseguiu, inclusive, entrando com recurso numa instância superior em Brasília. Esse réu, ele era representante da Vale no Conselho de Administração da Samarco. E ele conseguiu a extinção do processo. Então, são 21 réus, são mais de 400 testemunhas para serem ouvidas. Portanto, é uma coisa que não dá nem para a gente imaginar quando que o juiz federal, que está encarregado do caso, vai conseguir ouvir todas essas testemunhas. Você imagina agora com esse número de vítimas assombroso de Brumadinho, o que não vai haver de desdobramento sobre essa coisa de ouvir testemunhas. Imagina quanto tempo isso não vai seguir. Fora que os advogados dos réus, eles têm a possibilidade de entrar com muitos recursos, inclusive questionando validade de provas. O processo de Mariana, em 2017, ficou suspenso por 4 meses, porque a defesa de um dos réus questionou algumas provas, umas escutas telefônicas que tinham sido feitas pela Polícia Federal na época que a Polícia Federal estava investigando o caso, logo após o rompimento da barragem. Aí suspende para questionar as operadoras de telefonia, como é que aquelas interceptações telefônicas foram feitas, e com isso o processo vai se arrastando. É um juiz federal lá em Ponte Nova para cuidar deste processo e de todos os outros processos da Vara Federal em Ponte Nova. Não foi montada uma força-tarefa na justiça, nada, né? Exatamente, que seria o certo. Esse juiz federal, ele devia ter uma força-tarefa com juízes auxiliares para ajudá-lo a ouvir as testemunhas e entender esse processo todo, que é uma coisa muito complexa, são milhares e milhares de documentos, de laudos periciais e tudo mais. E ele tem os outros processos da vara também para tomar decisões, sentenciar e etc. Então, assim, ele sozinho, eu não consigo ver quando esse juiz poderá dar conta desse processo, nem a médio prazo. Com isso, o risco de impunidade é muito grande, a possibilidade de prescrição, principalmente dos crimes ambientais, é muito grande, porque eles têm um prazo de prescrição menor. E não há uma previsão de desfecho. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado. As multas que foram cobradas, a Samarco recorreu de todas elas, pagou uma parte muito pequena dessas multas, e as indenizações, a grande maioria delas ainda está sendo discutida na Justiça. E aquele grande, talvez um dos maiores anúncios que foi feito há pouco tempo, do Instituto Renova, né, com aquele vulto de recursos que seria utilizado para fazer as compensações, as mitigações, etc. Isso ainda também está sendo discutido e pouco foi feito, né? Eu percorri a área lá do Rio, que recebeu aquela descarga de lama. Se você considerar desde a área da barragem até a foz no Oceano Atlântico, são 660 quilômetros, né, de lama rio abaixo.
E eu fui justamente para tentar ver qual era o efeito. Eu fiz isso no final de 2017. Eu entreguei o livro no começo de 2018, então fui fazer essa viagem para constatar, comparar com a situação de 2015, que eu tinha estado lá também. Nos primeiros cursos d'água, quando a lama saiu da barragem de Fundão, ela cai num córrego, que cai num pequeno afluente do Rio Doce, que cai em outro afluente, até cair no Rio Doce propriamente. Esses córregos e esses primeiros rios, a Renova estava fazendo lá um trabalho, mas assim, um trabalho que do ponto de vista científico tem muita controvérsia. Sim. Ela estava fixando a lama, na verdade. Ela estava usando um sistema que chama de biomanta para fixar a lama nas barrancas ali desses rios. Ou seja, não era tirar a lama. Sim. Era fixá-lo ali, plantando gramíneas, algumas espécies, para depois entrar com espécies de Mata Atlântica e tal. Enfim. Estabilizando aqueles taludes. Exatamente. Para que aquela lama depositada nas margens e nas laterais ali fosse para o leito do rio. Há quem discorde disso, há quem acha que é uma boa técnica, há quem acha que não, que devia tirar a lama dali. Agora, a lama que está no fundo do rio, ela está lá. Não foi retirada e não há previsão de ser retirada, até porque a Fundação Renova diz que se você for tirar aquela lama dali, você tem que levar para algum outro lugar, vai causar impacto em outro lugar. Vai ser para destinar o resíduo, vai ser talvez você cause mais degradação. É complicado, de fato. De fato, é uma solução. Esse material na água novamente. E vai levar para onde? Ninguém vai querer esse negócio perto. Então, assim, é complexo, causa controvérsia. Tem pessoas que dizem que deveria tirar, tem outras que dizem que não. O fato é que a lama está ali. Quando chove e o fundo do Rio Doce é revolvido, a lama, o que eles chamam de há uma ressuspensão da lama. E quando, na época que não chove, a lama está ali no fundo, você olha, hoje, quando você passa e olha, aparentemente a água está normal, né? Mas pelo menos os relatos das pessoas ali, dos ribeirinhos, é que quando tem a chuva, revolve. E, de qualquer maneira, os ribeirinhos estão sem poder tomar banho, usar a água do rio, não podem pescar. Então, a vida ribeirinha ali está parada. O impacto sobre essa, vamos dizer, economia familiar, né? Sobre a pesca artesanal, sobre a agricultura familiar é impressionante. Impressionante. Ao longo de todo o Rio Doce, ao longo desses 660 quilômetros. Todo o ecossistema. O rio passa por dentro da reserva dos Krenak. Dentro. Os índios não podem tomar banho, não podem pescar, não podem pegar água do rio. Eles recebem água de caminhão-pipa, que a mineradora Samarco manda. Os índios recebem água de caminhão-pipa e recebem cesta de alimentos. É uma coisa que violenta completamente a cultura deles, que é de pescar, coletar, caçar. Mas, como eles não podem usar a água do rio, tem que ser assim. Mas, ou seja, olha o dano que isso provoca, inclusive cultural, né, e tudo mais. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque nós que atuamos na área ambiental há alguns anos, a gente sabe que se a empresa ela tivesse o mínimo de estratégia para gerar os custos evitados, ou seja, tudo aquilo que ela não tinha depois do acidente, ela veria que era muito melhor, muito mais lucrativo. Não é nenhuma questão só da empresa discutir se vai ou não causar consequências na natureza. É uma questão de estratégia empresarial, ou seja, o acidente é um grande fracasso empresarial. Verdade. Né? Ou seja, a gestão falhou nesse processo. Concordo. E a análise de risco está aí para isso. Ou seja, se eu sei que o alcance de um acidente como esse, né? E as pessoas estão discutindo muito, é engraçado, né? A gente vê nas mídias sociais, foi acidente ou foi crime? Né? As duas coisas. Na verdade, é um acidente. Claro. Se o alcance desse acidente é uma bacia hidrográfica como essa, eu lembro que naquele mês do acidente, eu estava na Bahia, no sul da Bahia. E a gente passou por Linhares, ali no Espírito Santo, e viu aquela lama, né? E aí eu comecei a ouvir, né? As pessoas falam, olha, vocês tomem muito cuidado, quem estiver no sul da Bahia, em Trancoso, Arraial da Ajuda, porque a tendência é a lama se espalhar naquela região e pegar, inclusive, as ilhas e as regiões que nós temos uma alta biodiversidade aqui, né, nesse litoral do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo. Então, realmente, assim, eu acho que é muito sério o que aconteceu e, da mesma forma, Brumadinho, porque a gente sabe que a vida humana é indiscutível, é o maior valor que a gente está discutindo, né?
mas realmente é uma falha de gestão, uma coisa assim que me impressiona, como empresas com o capital que tem, né, com o alcance que tem, podem tratar os riscos dessa forma. Né? Eu acho que é muito... para mim, me chega assim, a me envergonhar, porque, na verdade, não é uma questão de falta de tecnologia, de engenharia, é simplesmente negligenciar riscos, né? Que é uma coisa que totalmente ultrapassada no mundo todo, né? Duas coisas sobre isso que você está falando. Você sabe que a mancha de lama chegou ao arquipélago de Abrolhos, né? Sim, exatamente. O ICMBio acompanhou durante 2 anos. O último dado que eu acompanhei, que eu usei no livro, é do final de 2017. E a extensão percorrida por fragmentos da lama é de fato impressionante, porque ela vai de Abrolhos, né, que é sul da Bahia, aí desce, passa pelo Espírito Santo inteiro, todo o litoral do Espírito Santo recebeu a mancha de lama, e tem registro até de fragmentos da lama aqui em Cabo Frio, no norte do Rio de Janeiro. Então, essa extensão, se você pegar de Abrolhos a Cabo Frio, você tem mais ou menos 600 quilômetros, né? No sentido norte-sul. Só o litoral do Espírito Santo são 400 quilômetros. Claro que essas manchas têm densidades completamente diferentes, né? A foz ali do Espírito Santo foi a mais castigada, com uma lama muito densa, depois você tem uma densidade média e depois essa coisa vai como se a lama fosse se esgarçando. Mas seja como for, é um alcance muito grande. E a outra coisa que você falou sobre gerência de risco, mais uma vez eu me reporto ao caso da Samarco. A Samarco, em 2009, tá? Portanto, 6 anos antes do desastre, ela pediu para um consultor brasileiro, um grande especialista em emergências complexas. Ele também é o entrevistado do livro. Pediu que esse rapaz, um senhor já, preparasse um plano de gerência de riscos, um plano de segurança para o caso de emergências e tal e tal. Esse especialista, o nome dele é Randall Fonseca, ele visitou as unidades da Samarco, porque ela tem, obviamente, a operação dela na mina lá em Mariana, mas aí ela tem o mineroduto que atravessa, né, Minas e o Espírito Santo e chega no terminal dela no Espírito Santo, na cidade de Anchieta, a localidade lá de Ponta Ubu, que é onde ela tem a unidade de pelotização, né, que é a transformação do minério de ferro em pelotas, que ela exporta e os navios saem de lá. Ele visitou tudo e tal, preparou um plano, apresentou o plano, foi pago, o trabalho dele de consultoria foi pago. Passou-se um tempo, nada dele ser chamado para implantar o plano. Ele me conta no livro, numa entrevista que eu fiz com ele, que o que ele soube depois, por alguém de lá de dentro, é que o plano foi considerado muito caro e por isso não foi executado. O plano, a implantação deste plano custaria R$1,5 milhão. Então, você pega R$1,5 milhão e compara com o que aconteceu depois, com os custos, o custo de tudo que ela está tendo que arcar, né, das indenizações, das reparações. A mancha na imagem da empresa. O dano na imagem, que é uma coisa, enfim, difícil de reverter e tudo mais. Então, aquela coisa, assim, bem popularmente falando, o barato que sai caro. Com certeza. Entendeu? E uma outra coisa, no caso da Samarco, ela tinha consultoria de especialistas, assim, alguns dos mais renomados em engenharia geotécnica do mundo. Ela tinha um dos consultores dela, foi um canadense chamado Andrew Robertson, que preparou toda a consultoria que ele vinha fazer. Ele fazia extensos relatórios, todos muito bem escritos, inclusive, apesar de serem termos técnicos, relatórios técnicos, mas muito bem escrito. E eu, no livro, consegui... esses relatórios são parte do processo, inclusive, são peça do processo criminal. E eu consegui esses relatórios, li, pedi uma tradução oficial dos relatórios, e ele faz alertas muito sérios à mineradora. Alertas mesmo de segurança, que precisava tomar providências ali. Eu peguei os relatórios dele, se eu não me engano, de 2007 a 2011, portanto, um tempo bastante razoável, né? 4 anos de inspeção e de relatório. Inclusive, alguns trechos dos relatórios estão no livro, publicados no livro. E você observa que algumas das recomendações que ele faz são atendidas, mas tem outras muito graves que não são atendidas. Aí você pensa, poxa, a empresa contrata um analista desse.
ele faz as recomendações. Por que que a empresa não segue? Porque não tem boa gerência de risco. Exatamente. Verdade. É Exatamente. isso, entendeu? Não tem um Porque planejamento. essas recomendações, seguir as recomendações dele, isso implicaria em algum custo. Que naquele momento a empresa preferiu não ter esse custo e dizer, não, mas está tudo bem, vamos levando, isso não é urgente, né? Deixa para depois, deixa para depois. No deixa para depois, acontece um desastre que vai gerar um custo absurdamente maior. E é uma coisa impressionante, porque custo evitado é lucro. Exatamente. É isso que eu não consigo compreender. Assim, quando eu falo que nós ficamos assim bastante perplexos com essas questões, é porque são esses que ditam, por exemplo, as regras da gestão empresarial, são pessoas que são considerados os técnicos mais bem formados no mundo. Premiados. E como que você trabalha com custo evitado dessa forma? Ou seja, eu estou te perdendo, sei lá, é incalculável, né, o prejuízo. A gente fala em alguns bilhões, falam em 200 bilhões, outros falam. Mas para mim, não tem como precificar isso, porque talvez a nossa quinta geração vai falar do acidente da Samarco e a discussão vai além, né? Porque nós sabemos que nós temos aí esse número também que eu queria pedir a sua ajuda, porque nós já ouvimos tantos números, a gente não sabe. Mas nós temos aí talvez 700 ou 900 barragens de rejeito espalhadas pelo Brasil inteiro. E o que a gente tem ouvido falar e tem alertado também aqui no programa é que muitas dessas com risco idêntico ou talvez até maior do que as que já romperam. Quando eu fiz o livro, o levantamento que eu usei foi um levantamento do próprio DNPM na época, né, que ainda existia, Departamento de Produção Mineral. O diretor do DNPM foi à Câmara dos Deputados prestar um depoimento, enfim, informações, e levou esse levantamento, que é o que eu uso no livro. Na época, em 2016, começo de 2016, segundo ele, eram cerca de 650 barragens de mineração no Brasil. Esse número pode ter crescido. Eu já vi agora, por conta do desastre de Brumadinho, eu já vi um número 700 e algumas barragens, um número aí de 100 barragens. Às vezes eu fico preocupada porque nem sempre vem essa distinção se é barragem de rejeito, se é barragem de armazenamento de água. Sim. Porque as mineradoras também têm barragens de armazenamento de água. Então, às vezes, esses números eles ficam São riscos completamente diferentes. São diferentes. Né? E nem sempre essa distinção é feita nas matérias que eu tenho lido ultimamente. Eu sei que esse número que eu usei no livro, de 650, era o número oficial do DNPM de barragens de rejeito de mineração, sendo que 450 delas em Minas Gerais. Porque é o estado minerador, né, do Brasil. Como disse o professor Júlio, né? Como disse o professor Júlio aqui, achei interessante, ele disse, cada mineiro tem uma barragem no seu quintal. Né? É isso. E falando dos riscos, você estava falando das situações de risco, tem uma situação... eu tenho recebido ultimamente, várias pessoas têm mandado mensagens pelas redes sociais, a empresa tem que vir aqui em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Cada hora é alguém de uma cidade de Minas Gerais pedindo ajuda para mostrar uma situação de risco em barragem. Tem uma particularmente que me impressiona muito, muito, é a barragem Casa de Pedra, em Congonhas do Campo. A distância de algumas casas... Agora, né? Eu vi na televisão, mas eu já conhecia essa situação. Impressionante. É impressionante. A distância das casas é de 250 metros. A casa mais próxima da barragem... a rota de fuga eu ia morrer, porque ela é uma... Subindo, né? Uma ladeira, eu falei, uma ladeira acima eu não ia conseguir me... Esse consultor de emergências complexas que eu mencionei para vocês, que chegou a ser contratado pela Samarco, embora o plano dele não tenha sido usado, eu fiz uma longa entrevista com ele e ele fala, olha, plano de emergência não é você saber só quantas pessoas tem ali, você tem que saber quantos são idosos, cadeirantes, grávidas, doentes, e essa atualização tem que ser constante. Eu fiz o meu plano em 2015 e em 2019 ele está valendo. Não.
Não, porque quem estava, a grávida de 2015 já não está mais grávida, um doente já pode ter melhorado e, ao mesmo tempo, você pode ter outras situações de novos cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção e tudo mais. Então, ele fala que isso tem que ser um acompanhamento constante. Agora, ele diz também o seguinte, por que não se tem esse cuidado? Porque a frase é dele, o povo não entra na equação. Entendi. O povo não entra na equação. O povo não é chamado a se manifestar. As pessoas que moram em volta não são ouvidas. Eu me lembro que na época Samarco dizia, não, nós fazíamos reuniões frequentes com os moradores de Bento Rodrigues. Eu conversei com muita gente de Bento Rodrigues e o assunto da conversa com os moradores de Bento Rodrigues era porque Samarco pretendia instalar uma outra barragem próxima de Bento Rodrigues. A barragem de Fundão ficava a 5 ou 6 quilômetros de Bento Rodrigues. Essa outra barragem, que existia o projeto para instalação, que é a barragem de Mirandinha, ficaria a 1 quilômetro e 200 metros de Bento Rodrigues. Nossa. 1 quilômetro e 200 metros. Ficaria, assim, na porta de Bento Rodrigues. E eles estavam tendo reuniões com moradores, os moradores dizendo, tem uma moradora que me deu entrevista que ela diz, ela era uma comerciante lá em Bento Rodrigues, a Sandra Quintão, dona do Bar da Sandra, pessoa muito, muito conhecida lá em Bento Rodrigues, e ela diz, eu cheguei a perguntar para o gerente de projetos da Samarco, mas tem que ser a 1 quilômetro? Eu estou afirmando isso assim, com toda a segurança, porque e isso é um dado do livro, que era inédito, não tinha aparecido ainda em nenhuma matéria sobre esse desastre, e eu consegui um estudo que foi feito pela Samarco com vistas à instalação dessa barragem. Então, porque depois do desastre, a Samarco disse que não, que esse projeto não existia. Esse projeto de fato existia, está constatado não só por entrevistas de moradores, mas também por esse projeto ao qual eu tive acesso e publico no livro. Então, assim, o assunto com a comunidade não era rota de fuga, plano de emergência. O licenciamento de uma nova barragem. Era de uma nova barragem e seria feita, digamos assim, a compensação seria o asfaltamento da estrada de Bento Rodrigues a Mariana. É um absurdo. É absurdo. Então, quando eu digo que o povo não entra na equação, é isso. E assim, eu não estou exagerando. No caso da Samarco, não custa... eu acho que é importante sempre lembrar disso. Não havia sirene para avisar as pessoas. Não havia sirene. Tanto que no caso da Samarco, o desastre só não foi maior, porque tem uma personagem que também está no livro, que é a Paula Geralda Alves, que é a heroína dessa história, desse desastre em Mariana, porque ela trabalhava numa terceirizada da Samarco, que ficava mais ou menos a meio caminho entre a barragem de Fundão e o povoado. Quando ela vê a lama se aproximar, ela sobe na motinho dela, com a lama atrás dela, mas ela sobe, corre para Bento Rodrigues, roda o povoado inteiro, gritando para as pessoas, a barragem estourou, as pessoas saem correndo, quando acaba a gasolina, ela pega a moto, sobe a encosta e de lá ela e a família e os vizinhos ficam assistindo Bento Rodrigues ser engolido. Se não tivesse sido a Paula, o número de mortes em Bento Rodrigues teria sido muito maior. E aí por que não botou uma sirene? A lei não obrigava. E essa que tem agora, que tinha a sirene, foi golfada pela... Agora, Brumadinho tinha sirene, mas estava no escritório que estava no caminho da lama. Você entende? Então é isso. Qual é o custo de implantar uma sirene? Então, assim, há a falta da responsabilidade de não ter esse dispositivo importante num critério de emergência e, de repente, agora você tem ele no lugar errado. Exatamente. Mas são falhas, assim, injustificáveis. De gerência de risco. Gerência de risco. Aquilo que você estava falando, são falhas. É problema de gestão. Gestão mesmo. E, Cristina, assim, o tempo, infelizmente, é o nosso inimigo, o assunto está maravilhoso. A gente podia continuar falando sobre esse assunto por muito mais tempo. Eu queria, antes de passar a palavra final para o Antônio, eu queria que você falasse para a gente como a gente pode adquirir o livro. Ele está disponível em formato eletrônico, Foi impresso. lançado pela Record, né?
Editora Record, ele foi lançado dia 6 de novembro aqui no Rio de Janeiro, foi o primeiro lançamento. Dia 22 de fevereiro agora vai ser lançado em Belo Horizonte. Então, ele tem a versão digital disponível na Amazon e em algumas livrarias ele está disponível na Rede da Leitura, aqui no Rio de Janeiro na Livraria da Travessa e na Leitura. E em outras cidades, em São Paulo na Livraria da Vila, na Leitura. E, assim, rede de âmbito nacional é só na rede da Livraria Leitura. Cristina, nós estamos lisonjeados com a tua presença, né? Orgulhosos de você poder dispor um pouquinho desse teu tempo para vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre esse livro que conta a história da maior tragédia, né? Agora, com mais um problema desse semelhante aí, com vidas humanas, um número muito maior, que deixou todos nós aí realmente, né? Então, queríamos agradecer a tua presença, né? Gostaríamos de pedir a você, meu amigo que está assistindo o nosso canal, que possa compartilhar o tema desse programa, né? Para que você possa marcar também lá o sininho, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, para você receber as novidades do programa, né? E esperamos você mais uma vez em um novo programa aqui do Convergência Ambiental. Muito obrigado, Cristina, mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada, Antônio. Obrigada, Felipe.